Fala, futuros prevencionistas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre extintores de incêndio. Lembrando que nós estamos no módulo de combate a incêndio, tá bom? Então nós vamos falar sobre o surgimento dos extintores. Eles surgiram no século XV de forma rudimentar, sendo constituído de uma espécie de seringa metálica provida de um cabo de madeira, lembrando uma seringa de injeção de dimensões exageradas. Então, pessoal, só para vocês contextualizar, no século XV foi quando eles começaram a utilizar os extintores de incêndio para fazer o combate a incêndio. Era uma espécie de uma seringa grande, né, metálica, e nela eles inseriam ali dentro o material extintor, como a água, por exemplo, e atrás ia um cabo de madeira, onde eles empurrando faria que com aquele material extintor que estava dentro daquele cilindro de metálico saísse com mais pressão em cima ali do princípio de incêndio, tá bom? Então era assim que eles faziam o combate a incêndio no século XV. E aí, no decorrer do tempo, foi se evoluindo e foi se tendo muitos mais outros modelos até chegar no nosso modelo atual que nós utilizamos hoje. Então nós vamos falar sobre o sistema de proteção por extintores, tá? Eles devem ser sempre localizados em ambiente de fácil acesso e sempre sinalizados para rápida visualização em caso de emergência, protegido contra intempéries e danos físicos em potenciais, obedecendo às normas técnicas de segurança. Então, só para vocês terem uma noção, todos os extintores que vocês veem nos locais onde você trabalha, onde você frequenta, eles estão ali porque tem uma norma do Corpo de Bombeiros, que é a NPT 21, do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, onde ele fala quais são as medidas que tem que ter, a altura do extintor, aonde ele tem que ser posicionado, como ele deve ser sinalizado. Então, quais são os parâmetros que seguem para o posicionamento dos extintores? Então, são rápida visualização, então você tem que olhar e já ver o extintor naquele local, sinalizado com uma placa, tá? Sinalizando que ali tem um extintor, e de livre acesso, né? Não pode ter caixas na frente, não pode ter um carro na frente, nada que obstrua o meu acesso até aquele extintor, tá? Então ele tem que ser fácil visualização e tem que estar desobstruído, tá? Tudo segundo a NPT. Eu vou estar deixando aqui na descrição as normativas de extintores, pelo menos do estado do Paraná. Aí, se vocês tiverem interesse, busquem aí de cada estado, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do estado ao qual vocês pertencerem, busque as normas, as instruções técnicas para a utilização de extintor, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessas normas, tá bom? Características dos extintores: são aparelhos destinados a combater o princípio de incêndio, fácil manuseio e recebem o nome dos agentes extintores que possuem. Pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês, é muito importante, vocês viram que está destacado aqui na tela que é para combater o princípio de incêndio, tá? Extintores são para princípio de incêndio. Vocês do curso de prevenção e combate a incêndio de nível 1 é para combater princípios de incêndio, tá bom? Então, os extintores são de fácil manuseio, então todo mundo pode manusear, tanto que antigamente era obrigatório dentro do carro, então por ser de fácil acesso, você tinha dentro do carro até mesmo sem ter a instrução devida para utilizar ele, tá? E eles vão receber ali o nome do agente extintores que eles possuem. Então, se é um extintor que tem água dentro, então é extintor de água. Que tem pó químico, então pó químico seco. Então, ele vai receber o nome do extintor que ele usa dentro, tá bom? Então, nós temos aqui alguns agentes extintores, como a água. Ele age por efeito de resfriamento e abafamento. O pó químico, que é abafamento, areia seca, abafamento. Gases inertes, como o CO2, eles retiram e abaixam o nível de oxigênio para menos 16%, tá bom? Lembrando que abaixo de 16% o fogo já começa a entrar na fase de diminuição, de queima lenta, tá bom? Então, se vocês não lembram disso, volta na aula de teoria do fogo e dá uma olhadinha lá novamente, tá? Espuma mecânica, ela vai agir por abafamento e resfriamento. E aí nós temos dois tipos de extintores, tá? Quais são os tipos desses extintores? Os extintores portáteis e os extintores carretas, tá? Qual é a diferença? Um você consegue portar na sua mão, segurar ele e levar para o lugar que você tem que combater o incêndio.
E o outro, por ser muito grande, muito pesado, você tem que levar uma espécie de carretinha que já vem embutido no próprio extintor, tá bom? Então essa é a diferença entre um e outro. Um é pequeno, dá para ser portável, dá para você pegar na mão e levar, e o outro ele é muito grande, muito pesado, então tem que ser levado por uma espécie de carretinha, tá bom? E aí nós temos as classes de incêndio, né? Nós temos aí a classe A de incêndio, que vocês viram que são os materiais combustíveis sólidos, tá? Que deixam resíduos depois da queima. Os líquidos inflamáveis, que são a classe B, que queimam por superfície e não por profundidade. Nós temos aí a classe D de incêndio, a classe C de incêndio, que são os equipamentos elétricos, e por fim a classe K. E aí quando nós falamos de extintores, tá? Nós temos que ter em mente que... Por que ele é para princípio de incêndio? Porque ele tem um tempo de descarga de material dele de aproximadamente 1 minuto a 1 minuto e 10 aproximadamente, tá? Então esse tempo é o que determina o momento da extinção. Então você tem 1 minuto para fazer o combate àquele incêndio, porque dentro de 1 minuto a 1 minuto e 10 segundos aquele material que está ali dentro ele vai se acabar, tá? Então é o tempo de descarga daquele extintor de 1 minuto a 1 minuto e 10, tá? E o alcance do seu jato ele é aproximadamente de 8 a 10 metros, tá? Então você não tem a necessidade de chegar próximo ao incêndio. Como representado aqui na imagem, vocês veem que tem que ter uma distância segura, tá? Você não precisa chegar em cima das chamas para você fazer aquele combate. Então você tem que ter uma distância segura para que você possa fazer aquele combate de uma forma que não venha a te afetar ou acontecer um acidente na hora do combate àquele princípio de incêndio, tá? E aí por fim nós vamos ver agora especificadamente cada um dos extintores que existe, tá bom? Para que vocês tenham essa contextualização, para que vocês conheçam um pouco de cada um desses extintores. Primeiro nós temos o extintor de água pressurizada, tá? Ele é utilizado para fazer combate de incêndio de classe A, tá? E ele leva o nome de extintor de água pressurizada. Ele tem água pressurizada dentro dele e ele age principalmente pelo resfriamento, tá? E usa-se o gás de pressurização, o nitrogênio, tá? Então é água e dentro dele nitrogênio para fazer a pressão dentro desse extintor. E também você consegue analisar da forma anatômica desse extintor. Ele é composto ali pelo pino de segurança que auxilia para que ele não dispare em momentos inadequados, a mangueira a qual conduz a água, né, para fora do extintor, manômetro ao qual você consegue ver a pressão do extintor, se ele tem ou não pressão, ar comprimido, que é dentro do extintor juntamente com a água, tá? E o sifão, que dá o acesso a essa água para fora do extintor, tá? E aí por fim nós também temos a alça de transporte e o gatilho do extintor para na hora que você for utilizar, disparar esse extintor, tá bom? E aí nós chegamos aqui também no extintor de pó químico seco pressurizado BC, tá? Então ele é utilizado somente em classe B e C. Ao contrário do extintor de classe A, nós temos ali na descrição do extintor de classe A que é proibido o uso desse extintor em classe B e C. Tá? É proibido, não se pode utilizar o extintor somente de classe A num incêndio de classe B e C. Agora, diferentemente desse extintor BC, ele é utilizado para a utilização de incêndio de classe B e C, tá? Mas ele não tem nenhuma restrição e não é proibido utilizar no incêndio de classe A. Ele só é indicado para a utilização na classe B e C. Não quer dizer que não se pode usar. Se você só tem ele e não tem mais nenhuma opção, você pode usar. Vai demorar um pouco mais, vai custar um pouco mais para você apagar esse incêndio, mas você vai conseguir inibir aquelas chamas, tá bom? Já no extintor de classe BC, ele é utilizado pó químico dentro dele, tá? Ele age principalmente por abafamento. O tipo BC é fabricado com 95% de bicarbonato de sódio e 5% de estearato de potássio, de magnésio e outros produtos químicos. Para melhorar a sua fluidez e torná-lo repelente à umidade e ao empedramento, usa-se o gás de pressurização, o nitrogênio. Então ele vai o pó dentro dele e ainda é pressurizado por um gás para que consiga, na hora de você utilizar, jogar com uma pressão aquele material extintor que está dentro daquele recipiente, tá bom? Então aqui nós vemos também a parte anatômica do extintor. Ele também possui mangueiras, alça de transporte, alça de acionamento,
manômetro, esguicho, o tubo, né, e o recipiente em si, tá bom? Por fim, nós chegamos no extintor de CO2, tá? Que é conhecido como extintor de incêndio de dióxido de carbono. Ele é utilizado em classe B e C de incêndio, tá? Ele entra naquela mesma categoria, não quer dizer que você não pode utilizar numa classe A, só não é indicado porque ele não pode ter aquela mesma ação de que utilizar um extintor de classe A numa classe A de incêndio, tá? O extintor de CO2 ele age por abafamento e por resfriamento em ação secundária. É um gás sem cheiro, sem cor e não conduz eletricidade. É asfixiante e por isso deve-se evitar o uso em ambientes pequenos, tá bom? Então, pessoal, lá dentro daquele extintor existe o CO2, tá? O CO2, querendo ou não, ele também é asfixiante. Então, evite usar em locais fechados, tá? Ou se utilizar em locais fechados e pequenos, você utiliza o extintor, abre as portas, abre a ventilação e sai o mais rápido possível dali de dentro, beleza? Para quê? Para que você não inale e acabe se asfixiando tanto pela fumaça do incêndio, tanto também pelo extintor, tá bom? E dentro dele não vai nenhum tipo de gás pressurizante, porque o CO2 já é um gás, então ele não precisa ser pressurizado, ele mesmo se pressuriza, beleza? Então nós temos a parte anatômica também do extintor de CO2, ele possui válvula, pino de segurança, CO2, né, sifão e o difusor. Pessoal, o esquema do difusor é qual? Vocês podem ver que ele o difusor ele tem a parte maior na ponta. E aí, nele também tem uma parte menor na mangueira ali. Aquela parte menor, mais fina, ela é para você colocar a mão, empunhar, tá? Nessa parte de plástico mais grossa, mais lisa, ela é a parte onde sai o CO2. Então, na ponta desse difusor vai formar uma crosta de gelo, tá? Por quê? Porque o CO2, na hora que ele sai, ele age também por resfriamento e vai acabar resfriando toda essa parte do difusor, formando uma crosta de gelo. Esse gelo, se você estiver em contato na hora da utilização do extintor, você pode fazer queimaduras de gelo na sua mão, tá? Então, por isso que você deve pegar ele um pouco mais para trás ali, onde tem a empunhadura correta desse extintor, tá bom? Que é a parte mais fina ali atrás do próprio difusor. Tá bom, pessoal? Então tem que tomar cuidado. Uma outra coisa muito interessante é que esse extintor não tem manômetro, porque ele não precisa, porque dentro dele já tem um gás que já é pressurizado. Tá? Então você não precisa saber se ele está pressurizado ou não, porque o próprio CO2 já faz a pressurização desse extintor. Beleza? E aí, pessoal, nós chegamos no extintor que é mais utilizado, que é o extintor ABC. Tá? É o extintor de incêndio com pó químico ABC. Tá? O extintor de pó químico seco pressurizado ABC é para múltiplo uso, polivalente, para fogo em sólidos, líquidos inflamáveis e eletricidade. Seu principal componente é o fosfato monamônico e é um produto muito utilizado na produção de fertilizante agrícola. Tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, o extintor de ABC, pó químico seco, né, que é de fosfato monamônico, ele é polivalente, então ele serve para fazer combate a incêndio de sólidos, de combustíveis sólidos, combustíveis líquidos e combustíveis gasosos, tá? Vocês podem, se vocês tiverem esse tipo de extintor aí no seu estabelecimento, aí no seu prédio ou no seu carro, vocês podem ficar tranquilo, porque ele faz o combate a incêndio de todas as classes de incêndio, tá bom? Então, ele é o melhor extintor e por isso que agora nas novas edificações a qual o bombeiro faz a vistoria, ele cobra e exige que tenha o extintor ABC, tá bom? E aí nós temos também o extintor de espuma, tá? Que ele age primeiro por abafamento, de forma secundária por resfriamento. Quando a espuma é do tipo AFFF, o líquido drenado forma um filme aquoso na superfície do combustível, dificultando a reignição. É ideal para extinguir fogo de classe B e também é eficiente para extinção de fogo de classe A. A espuma mecânica deve ser aplicada contra o anteparo para que possa ir cobrindo lentamente a superfície da área incendiada. Isso daí entra lá naquele módulo que eu falei sobre teoria do fogo, classes de incêndio. E aí eu explico lá na questão da teoria do boil over,
eu falo sobre como deve ser combatido, né, o líquido inflamável com a espuma, tá? Com o líquido gerador de espuma ou com o extintor de espuma, tá bom? Então lá eu explico certinho, então é só vocês voltarem no módulo onde eu falo sobre as classes de incêndio e assistirem. Mas nada mais é do que vai lançar ali o extintor, vai lançar a espuma contra o anteparo, essa espuma vai bater e vai começar a cobrir toda a superfície do líquido inflamável, até tampar totalmente, aonde vai estar fazendo ali o abafamento das chamas, e aí não vai existir mais incêndio, tá bom? Uma coisa muito importante também é que esse extintor de espuma, ele conduz eletricidade, por isso que ele é utilizável no incêndio de classe A e de classe B, tá? Mas ele é totalmente proibido para incêndio de classe C, tá? Por ele conduzir eletricidade, porque na composição dele tem água e a água conduz eletricidade, tá bom? Então ele cai ali na mesma questão do extintor de água pressurizada, tá? Ele é proibido para classes de incêndio C, beleza? Trouxe também para vocês o extintor de classe D. Ele é um extintor de 9 kg, esse que eu trouxe na imagem. Ele é portátil, tá? O extintor de incêndio classe D, destinado para combustíveis e metais pirofóricos, possui agente extintor à base de cloreto de sódio. O incêndio é extinto através do isolamento entre o metal e a atmosfera e o resfriamento, tá bom? Então aí eu trouxe para vocês entenderem como é que funciona o extintor de classe D. Ele é mais difícil de se ver, mas ele é mais encontrado ali nas indústrias químicas, onde tem materiais pirofóricos, tá? Fora isso, é muito difícil você ver em locais comuns, tá? Que você geralmente vai no supermercado, no açougue, você não vai ver um extintor de classe D nesses locais, tá bom? E por fim, também eu trouxe uma novidade que está há pouco tempo no mercado, que é a bola extintora. Ela não é autorizada ainda pelo Inmetro, mas ela já está sendo vendida, tá? Ela é muito eficiente, ela está sendo muito utilizada sim, tá? E é uma bola que eu recomendo, porque ela também age muito na prevenção do incêndio, tá? Muito na prevenção do princípio do incêndio, tá? Então ali, ó, essa bola ela é de múltiplo propósito, tá? Então ela serve para as 3 classes de incêndio, a classe A, a classe B e a classe C, tá? Ela também pode ser utilizada no modo vigilante, automático, tá? Essa bola, ela é usada 24/7 para proteção. O que é 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana. É só você deixar ela posicionada em cima do local onde tem o risco de incêndio, que quando aquele incêndio, se acontecer, as chamas vão entrar em contato com a bola vai estourar e vai cair o pó ali sobre aquele incêndio, causando um abafamento e extinguindo o incêndio, tá bom? Então ele pode ser utilizado de modo manual, você pegar a bola e jogar no incêndio, ou do modo automático, módulo vigilante. E quando essa bola estoura, ela ativa um som que é mais ou menos de 120 decibéis, tá? Então ele é audível, você consegue identificar quando ela estourar, aí você sabe que ali iniciou um princípio de incêndio, mas a bola ela já conteve as chamas, tá? Ela não precisa de nenhuma instalação profissional, ela não precisa de nenhuma manutenção, ela tem 5 anos de vida útil, tá? E 5 anos de garantia. Então qualquer coisa que aconteça com a bola, venha com defeito de fábrica, alguma coisa assim do tipo, você tem 5 anos para fazer a troca dessa bola aí, tá bom? E ela pesa aproximadamente 1,5 kg, tá? Então ela é simples de usar, leve e ela é muito segura, tá? E aí eu trouxe para vocês um exemplo do modo vigilante, tá? Então essa bola dentro de um painel elétrico, em cima de um disjuntor, se caso houver um curto-circuito e esse painel elétrico pegar fogo, o que acontece? Essa bola ela vai estourar e vai extinguir as chamas aí desse painel elétrico. Então esse aí é um modelo perfeito de um painel elétrico bem organizado, bem instalado e com prevenção contra incêndio aí por conta dessa bola extintora. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo da utilização dela, de como ela é utilizada, como ela deve ser utilizada tanto no modo manual quanto no modo vigilante. E aí depois a gente dá uma conversada sobre a utilização dessa bola, tá bom? Então vamos lá para o vídeo.
Então, pessoal, vocês já viram que ela é muito eficiente, ela é segura, você não precisa chegar próximo das chamas para fazer o combate, é só jogar à distância, tá? O modo vigilante dela é perfeito, você pode utilizar em locais onde tem risco de incêndio, como galpões onde armazena líquidos inflamáveis, fertilizantes, então você pode deixar em cima desses materiais, tanto quanto painéis elétricos, no seu carro também, dentro do seu carro você também pode utilizar. Ele não corre nenhum risco de explodir na sua mão, tá? E se explodir não acontece nada, tá? Não tem um dano na sua mão. Então, assim, é uma bola muito segura, muito prático, muito fácil de utilizar, tá? E ela também não é muito cara, ela é mais ou menos do preço de um extintor, tá? E ela tem o mesmo poder de ação de um extintor, tá? Sendo que o extintor ele tem que fazer a manutenção a cada 1 ano, essa bola é a cada 5. Então, ela compensa muito ser utilizada, tá? Até porque ela serve no modo vigilante de prevenção de princípio de incêndio, coisa que o extintor ele não faz. O extintor ele vai precisar de uma ação humana para fazer o combate a princípio. Já a bola não. Se você deixa ela no modo onde você reconhece ali um risco de incêndio, você age na prevenção com essa bola, você não precisa nem fazer o combate ao princípio. Se caso aconteça um incêndio, a bola ela já age automaticamente sozinha, tá bom? Essa bola é fácil de encontrar na internet, mas eu aconselho a comprar em lojas físicas especializadas em venda de extintores, porque ela vai poder te dar um respaldo, um retorno melhor para a sua situação, se caso acontecer alguma coisa com essa bola, tá bom? E aí nós temos as inspeções que nós temos que fazer semanalmente nos extintores, tá? Então nós temos que verificar o acesso para ver se não tem nada obstruindo, porque não adianta ter um extintor no estacionamento, mas próximo ao extintor tem um carro ao qual impeça o acesso, então não adianta nada, tá? Na hora que pegar fogo você não vai conseguir acessar o extintor, vai atrasar ou vai dificultar o acesso e aí o incêndio ele pode se propagar ainda mais. A gente já viu que o incêndio para se incendiar e acabar com tudo é muito rápido, então nós temos que agir o mais rápido possível, tá? A visibilidade também é importante, não adianta ter o extintor e você não conseguir enxergar esse extintor, tá? Por isso que ele tem que ter sinalização, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link da NPT 21, onde ele fala sobre os extintores e como tem que ser os extintores. Que aí você pode pegar essas normas do Corpo de Bombeiro aqui do estado do Paraná, para quem mora no Paraná, e ver se o local do seu estabelecimento, ou onde você trabalha, ou o apartamento onde você mora, está adequado conforme as normas do Corpo de Bombeiro. E se não tiver, e se for possível você fazer a troca e colocar num posicionamento adequado, você fará. Se não, pedir para uma pessoa responsável dessa parte onde você trabalha ou onde você mora, tá bom? E quem não mora em Maringá ou mora no estado do Paraná, procure instruções técnicas do seu estado, tá bom? Do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro. Todos esses estados têm instruções técnicas sobre como deve ser utilizado, posicionado, colocado, sinalizado o extintor e todos os outros equipamentos de proteção contra incêndio. Mensalmente, verificar se o bico da mangueira estão desobstruídos, tá? Porque geralmente acontece, crianças colocam chicletes lá dentro, balinhas, papel de bala, se tiver fora do estabelecimento, onde animais podem fazer casulo lá dentro, pode fazer colmeia dentro do bico, acontece, eu já vi, eu falo porque eu já vi, tá? Então na hora que você vai utilizar, isso pode impedir a utilização eficiente desse extintor, tá bom? Observe a pressão do manômetro, tá? E o lacre e o pino de segurança. Isso eu falo mensalmente, mas aonde você mora, aonde você trabalha, olhe onde você passa ali, ó, perto de mim tem esse extintor. Então todo dia passa, vê se tá certo, você não vai gastar nem 2 minutos do seu tempo, tá? Então, diariamente passe, verifique se tá de livre acesso, se ele tá com pressão, se ele tem alguma obstrução na mangueira. Isso aí não demora nem 2 minutos para você. Então no seu trajeto ali da cozinha até a sua sala de escritório, faz essa verificação ali no corredor, não tem problema nenhum, não gasta nenhum pingo de tempo do seu dia, tá bom? Então vale a pena, porque na hora que você precisar, ele está pronto para ser utilizado da maneira correta, tá bom? Verificar o peso do extintor de CO2, se o peso do extintor estiver abaixo de 90% do especificado, recarregar. É você que pesa o extintor? Não vai ser, tá? Então, a cada 6 meses,
tem que ter uma manutenção do extintor, tem que ligar para uma empresa que faz recarga de extintor, que faz a inspeção do extintor, para ela vir a cada 6 meses fazer a inspeção correta deste extintor, tá? Para que você não tenha problema na hora de utilizar. E anual você vai verificar todos os extintores, tá? A semestral são os extintores de CO2 e anual vai ser os extintores de pó químico seco e água pressurizada, tá? Então todos os extintores de pó químico e todos os extintores de água pressurizada. Tem que ser verificado se não há dano físico no extintor, tem que ser feita a manutenção, a troca do pó ali dentro, a pressurização novamente do extintor, tá bom? Então a cada ano tem que ser feito, tá? Então eu vou ensinar para vocês na aula prática onde vocês verificam a data de validade, o que vocês têm que olhar no extintor, tá? Para ver se ele está correto. E aí eu aconselho para a próxima aula vocês anotarem, vocês pegarem o extintor dentro do carro de vocês, na empresa de vocês, no apartamento, verificar junto comigo se ele está pronto a emprego, se ele dá para ser utilizado, verificando passo a passo juntamente comigo, tá bom? E aí eu trouxe para vocês entender o motivo de vocês aprenderem a utilizar o extintor de incêndio, tá? Então fiquem com o vídeo e a gente comenta depois. E aí, pessoal, vocês viram o vídeo? Vocês viram que é importantíssimo saber utilizar para que isso não aconteça na hora que você for combater um incêndio real, tá? Isso é muito importante você saber utilizar. Então, por isso, pega um extintor aí na sua casa, pega um extintor no seu apartamento, no seu escritório e treine junto comigo na próxima aula, a aula prática de utilização de extintor de incêndio, tá bom? Então, até a próxima aula e faça esse exercício juntamente comigo.